Depois que eu infartei, a minha vida mudou. Então a gente já não pode comer fritura, né? Alguma carne assada ou então cozida, frango, peixe. Eu gostava muito de doce, refrigerante, carne gorda. Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil, a estimativa é de uma morte a cada 2 minutos, homens e mulheres. Para isso, nós viemos conversar com o cardiologista Gilson Pereira da Silva, mas a gente vai fazer uma chamada de atenção aí para nós, mulheres. Nós acreditamos que a doença o que mais mata as mulheres seria o câncer de mama e, na verdade, são doenças cardiovasculares. É isso mesmo, doutor? Isso. O índice de doenças cardiovasculares dentro do nosso país ainda tem números absolutos muito elevados. E a mulher, com o ritmo de vida que hoje ela tem no seu dia a dia, favorece o aparecimento dessas doenças cardiovasculares, como aumento da incidência de estresse na mulher, o aumento de ingesta de álcool, o uso de anticoncepcional oral, o tabagismo, e esses fatores influenciam para o aparecimento de doença cardiovascular. Ainda no Brasil, há uma prevalência de doença cardiovascular nos homens, mas o índice nas mulheres vem aumentando a cada dia. A mulher, hoje em dia, ela leva um estilo de vida tão estressante quanto o homem, às vezes até mais, por ela ter a função de ser dona de casa, trabalhar fora, ser mãe, e isso aumenta o risco cardiovascular pelo estresse do dia a dia, pela correria do dia a dia, de ter que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, e ela tem que manter seus exames sempre atualizados. A carga da mulher, anteriormente, ela só se preocupava com família. Alguns anos atrás, a mulher, além da família, começou a se preocupar com o seu trabalho, seu desenvolvimento profissional. E hoje, a mulher está sendo acrescido à sua rotina mais um tempo, tá? Que é cuidar dos idosos. A população brasileira, a população mundial, tem envelhecido. E alguém precisa cuidar desses velhos, dentro dessas pessoas de idade, dentro da sociedade e da família. E esse papel a mulher vem assumindo com muito mais frequência, né? Então, a vida atual, né, e toda essa facilidade que a gente tem com a tecnologia acaba também influenciando, porque é muito estresse, né, muita cobrança. Sim, sim. E o que faz com que as mulheres diminuam o seu tempo para si própria, de se cuidarem de si próprio, aumentar seu grau de atividade física, a preocupação com o seu bem-estar, porque ela está sempre se preocupando em ocupar o seu tempo em ajudar alguém, seja os seus filhos, seu marido, seja o seu trabalho, e hoje, além do mais, das pessoas de idade da família. A mulher, ela já tem o hábito, geralmente, de procurar o ginecologista uma vez por ano. E nessa frequência de consultas anuais, ela vai criando com o seu médico uma relação de confiança, uma relação de afinidade. E por se tratar de, às vezes, alguns assuntos mais íntimos, cria uma ligação de intimidade também. E eu vejo no consultório que muitas pacientes me procuram quando estão sentindo qualquer outro sintoma que não seja ginecológico, antes de procurar um outro especialista, por já termos essa ligação de confiança, essa ligação de afetividade. Ou também por estar perto de alguns exames anuais que ela tem que fazer, então ela já me procura e a gente já faz exames anuais e já vê outras queixas que ela esteja sentindo também. Nos exames de rotina, o ginecologista pode e deve fazer alguns outros exames laboratoriais ou de imagem que possa diagnosticar alguma outra comorbidade, fazer um exame físico bem feito e alguma coisa também direcionada ao sintoma que a paciente esteja sentindo. E aí fazer o diagnóstico, fazer uma triagem de alguma outra comorbidade que esteja acontecendo junto, para que a paciente possa dar seguimento.
A partir do momento que o ginecologista consegue diagnosticar alguma comorbidade, alguma patologia, mesmo que não esteja da sua especialidade, ele pode fazer um tratamento, se for alguma coisa mais corriqueira do dia a dia, ou pode iniciar um tratamento até que a paciente procure o especialista. O ideal é sempre ela procurar um especialista para ter um tratamento bem direcionado e um acompanhamento mais direcionado para a situação dela. Ele tem um papel importante de fazer, além dos exames anuais ginecológicos, de fazer alguns outros exames também, que esteja direcionado a algum sintoma ou queixa da paciente, ou que mesmo que a paciente não esteja sentindo nada, pede algum exame de colesterol, triglicérides, verifica a pressão arterial da paciente, faz alguns outros exames, mesmo que a paciente não esteja sentindo nada, para fazer alguma triagem, algum diagnóstico de outras comorbidades também. A hipertensão ela é uma doença que acomete muito o sistema cardiovascular e a hipertensão ela tem N fatores que fazem com que você aumente a incidência de hipertensão. Dentro das mulheres, o índice vem aumentando. Como eu tinha dito anteriormente, a mulher hoje diminui sua capacidade de atividade física por falta de tempo, ganho de peso, alimentação nos fast foods, uso de anticoncepcional, sendo que 6% das mulheres que usam anticoncepcional vão ter hipertensão, que você não pode controlar enquanto você não retirar o anticoncepcional. Então, tudo isso influencia. Sabendo-se que 30% da população brasileira é portadora de hipertensão, e o controle da hipertensão no Brasil, ela não é bem estratificado, bem notificado, o quanto realmente você controla os níveis pressóricos. Em países desenvolvidos, os grupos dos pacientes hipertensos, mesmo com toda a sua rigidez de controle, de propagandas contra a hipertensão, você atinge metas somente de 10% dos pacientes que são portadores de hipertensão que têm esse controle adequado. No Brasil, esses dados, eu desconheço se nós chegamos até a atingir esse índice. Provavelmente esse índice deve ser bem inferior no nosso país. Que pena. Bom, a gente vai fazer um intervalo, voltamos já já. Segundo bloco do Momento Saúde de hoje, que está falando sobre doenças cardiovasculares, com o cardiologista Gilson Pereira da Silva. Quais são as principais? Hoje, as principais são as doenças vasculares, que englobam os infartos agudos do miocárdio, a angina, que é uma doença cardiovascular com obstrução das artérias coronárias, os acidentes vasculares cerebrais, que podem ser isquêmicos ou hemorrágicos, e as doenças vasculares periféricas. E, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, quais são os sintomas, o que mostra que a pessoa está tendo, o que dá para ser feito? O sintoma mais comum é a dor precordial, tá? Que seria a dor no peito. Essa dor, normalmente, ela é uma dor de forte intensidade, que nós caracterizamos como uma dor lacinante, de forte intensidade. Normalmente, essa dor ela é acompanhada de sudorese, palidez, falta de ar, e ela pode se irradiar. Ela pode se irradiar para as costas, para os braços, para a mandíbula, para os dentes, tá? E essa dor, o paciente começa a sentir esses sintomas, o quanto mais rápido ele procurar um socorro médico, vai ajudar bastante. Por quê? Quando você faz o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, o quanto mais curto for, seria mais adequado. É o mais adequado. Por quê? O que nós, dentro da cardiologia, falamos que tempo é músculo cardíaco. Quanto mais tempo você demora para você tratar, mais você vai perdendo de músculo cardíaco, que no futuro pode te deixar com um quadro de insuficiência cardíaca.
E o que as pessoas que estão em volta, como é que elas podem reconhecer que a pessoa está sofrendo essa Normalmente o paciente tem queixas de forte intensidade de dor, tá? Com exceção dos pacientes diabéticos, que alguns deles, eles têm um mal-estar generalizado, mas ele não tem dor. Ele muitas das vezes passa desapercebido que ele está infartando. Esses pacientes, os pacientes diabéticos, você tem que ter muito mais cuidado, tá? Porque ele vai te referir menos sintomas. Estava dormindo, mais ou menos umas meia-noite, 1h da manhã, e eu senti uma dor, sabe? Eu levantei, aquela dor do fone, ela doía, ao mesmo tempo queimava. Então foi onde que eu fui, tomei um copo d'água, aí eu voltei e dormi. Aí dormi mais uns 10 minutos e a dor ficou mais forte. Aí eu fui na geladeira, tomei um refrigerante. Aí foi onde que começou aquela dor, comecei a sentir aquela dor, deu náusea e falta de ar. Era no peito, né? Então pegava de um ombro no outro. E no meio dava uma dor assim, mais forte do que dos lados. Então aí foi onde que comecei a passar mal, a pressão subiu, né? E foi onde que me socorreram de imediato. Tinha um vizinho do lado da chácara, né? E o meu cunhado estava comigo. Foi onde que ele pediu socorro. Aí me levaram para uma cidade chamada Conchas. Lá fizeram os primeiros socorros e depois me mandaram para a Unesp em Botucatu. E foi onde que eu fiquei 15 dias internado. Então, fui bem tratado, né? Fumava. Mas já fazia 25 anos que tinha parado de fumar, né? E também tomava, mas não era antes do almoço ou da janta. Parei também. Eu gostava muito de doce, refrigerante, carne gorda. Uma cerveja, então, uma caipirinha de vez em quando, mas não era sempre, não. Porque quando a gente é mais novo, a gente se abusa, né? Vamos falar assim. E depois chega no final de uma certa idade, então a gente vai estar sentindo as consequências do passado. Quando o paciente começa a ficar com quadro de confusão mental, ele não se posiciona, ele começa a ter déficit de força muscular, às vezes confusão mental, entendeu? Isso é mais um acometimento cérebro-vascular. Depois que eu infartei, a minha vida mudou. Então a gente já não pode comer fritura, né? Alguma carne assada ou então cozida, frango, peixe. Hoje eu já não posso mais fazer força, não posso caminhar rápido, que me dá falta de ar, daquele cansaço. E aí gerou a diabetes, o colesterol, triglicérides e problema no rim. Então eu tenho que pensar para fazer, né? Porque se eu fazer de imediato, por exemplo, um saquinho de arroz, se eu pegar, então eu já sinto aquele cansaço e aquela falta de ar. Então, a minha vida mudou completamente. Se eu tivesse me cuidado, eu acho que não teria acontecido. É um exemplo, né, de que a gente deve mudar mesmo os nossos hábitos, deixar de fumar, deixar de beber, ou então maneirar com tudo, né? Sim. Atividade física, é sempre com todos os especialistas que a gente conversa, a melhor maneira é, primeiro, atividade física, maneirar no peso, são sempre esses. E a nossa alimentação hoje está muito ruim, né? A ingesta de alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcares, cada vez tem se tornado mais rotineiro na nossa alimentação. A gente vai fazer outro intervalo, voltamos já já. Estamos no terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre doenças cardiovasculares. Nós já falamos sobre infarto agudo do miocárdio e agora a gente queria pedir para o doutor falar um pouco sobre AVC e sobre morte súbita também, né? Que são dois assuntos aí que aterrorizam. O acidente vascular cerebral, existem de duas formas a apresentação, que é o acidente vascular isquêmico, quando você tem uma obstrução em uma das artérias do território cerebral, em que há uma redução do fluxo sanguíneo. Então, aquela área em que o sangue não chega,
ela é afetada, levando lesões neurológicas que na maioria das vezes são irreversíveis. E existe o acidente vascular cerebral hemorrágico, é quando há um rompimento, um sangramento de algum vaso sanguíneo e esse sangue ele vai invadir todo o cérebro, o tecido cerebral, sendo que o sangue ele é extremamente agressivo, danoso para a célula cerebral, a célula nervosa. E isso pode levar a consequências graves. Tem como ajudar nesse caso, quem está por perto? Quando você tem um paciente AVCzano perto de você, a primeira coisa que você tem que ter o cuidado é ver como está o estado geral do paciente, se as vias aéreas estão desobstruídas, tá? E dentro do possível, colocar esse paciente num automóvel ou principalmente pedir um socorro médico, um SAMU, para poder ajudar esse paciente a fazer o tratamento o mais rápido possível. Porque hoje, em algumas situações, em alguns centros, o acidente vascular cerebral, quando você chega com pouco tempo do início dos sintomas, você pode fazer medicamentos, que são os trombolíticos, para dissolver esse coágulo e, consequentemente, ser uma menor lesão cerebral. E o acidente vascular cerebral, quanto mais cedo você intervir, tá? Menor esse derramamento de sangue no tecido nervoso e menor lesão neurológica nesse paciente. No caso de chamar uma ambulância, um SAMU, o que a pessoa pode fazer enquanto a ambulância não chega? Tentar Sentar, fazer o paciente ficar calmo, deixar ele numa posição mais confortável e, principalmente, manter as vias aéreas desobstruídas. E sobre a morte súbita? A morte súbita é uma doença, tá, que assim, tem se tornado até com um grau de incidência um pouquinho maior do que era anteriormente. O que é a morte súbita? É um paciente que subitamente ele tem uma parada cardiorrespiratória. Existem inúmeras causas, tá? Desde pacientes cardiopatas, a doença vascular cerebral, distúrbios hidroeletrolíticos, excesso de atividade física que pode fazer o paciente fazer arritmias, tá? Que o paciente pode ser induzido ao aparecimento de arritmias por excesso de atividade física naquele momento. Existem mortes súbitas que você não consegue definir a causa. Os índices de morte súbita vão aumentando conforme a sua faixa etária. Os pacientes com menos de 20 anos têm mais ou menos 1% de morte súbita ao ano. E quando você tem seus 60, 70 anos, essa taxa chega a 7, 8%. Tá? E para tudo que a gente conversou aqui hoje, reforçar que tem como a gente fazer uma prevenção. Eu acho que assim, onde a gente tem que bater na tecla bem forte é o controle dos fatores que vão desencadear essas doenças. O acidente vascular cerebral, o infarto agudo miocárdico, a doença vascular periférica e até algumas situações de morte súbita, que quando são de causas principalmente cerebrovasculares, tá? Você tem que tratar e controlar adequadamente hipertensão, diabetes, dislipidemia, cessar tabagismo e, principalmente, manter uma vida saudável. A vida saudável não é somente o que todo mundo acha que é a parte física. Eu acho que hoje... Comer salada, tomar água. Eu acho que hoje, saúde, você tem que incluir muito e muito a parte psíquica, que é o emotivo. Por quê? As pessoas hoje, elas estão estressadas, elas estão agressivas consigo mesmo. Quando elas conseguem ser agressivas consigo mesmo, elas vão ser agressivas com outras pessoas. Isso vai gerar
um aumento da pressão, um aumento de nível de glicemia, que vão, no futuro, causar problemas importantes na sua vida. Queremos agradecer. Muito obrigada por receber a gente Tá aqui. joia. Muito obrigada. Obrigado, agradeço a vocês. Nós encerramos por aqui mais um Momento Saúde, falamos sobre doenças cardiovasculares. Queremos lembrar que nós temos um WhatsApp que você pode enviar sugestões, críticas, elogios. Ele é o 998 11 0260. Obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo.